Fala pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de manutenção preditiva, especificamente análise de vibrações. Nesta falaremos sobre diagnóstico e prognóstico na manutenção preditiva. Essa aula também é muito importante porque aqui nós já apresentamos um conceito e aproveitamos para também distinguir conceitos, porque diagnóstico é uma coisa e prognóstico é outra, e muito se confunde isso, principalmente na manutenção. Então vamos lá. Então, detectada a irregularidade, o responsável ele terá o encargo de estabelecer, na medida do possível, um diagnóstico referente à origem e à gravidade do defeito constatado. Esse diagnóstico ele deve ser feito antes de se programar o reparo. Então, vamos aí às conceituações. Primeiro, diagnóstico. Definição. Diagnóstico é a análise e interpretação de dados para identificar o estado atual de um equipamento ou sistema. Exemplo, análise de vibrações e o motor para identificar desalinhamento ou desgaste. Então perceba que, olha, o diagnóstico ele é a análise e interpretação dos dados para identificar o estado atual desse equipamento. Então, eu olho para o equipamento, eu faço a minha análise e a partir disso eu apresento qual que é o estado atual daquele item. O exemplo é a análise de vibração de um motor para identificar o desalinhamento ou desgaste. Então aqui, né, eu tenho uma figura apresentando aí para vocês, né, uma máquina em estado de funcionamento chamado de normal e uma outra anormal. Aí nós conseguimos ver o comportamento da onda, nos gráficos de cima as ondas normais no domínio do tempo. E embaixo a gente tem o FFT Analysis, né, que é a análise no domínio da frequência, que é o que a gente chama de Fast Fourier Transform, então transformada de Fourier, transformada rápida de Fourier, que é o FFT ou FFT. Bom, então a gente percebe que há uma anormalidade no gráfico 2, que está em vermelho, a partir desta análise, dessa coleta de dados de vibração. Então isso é um diagnóstico. Eu olho para o equipamento, analiso esse estado atual dele e apresento o problema ou o que está acontecendo, seja bom ou ruim. Prognóstico. Conceito. Prognóstico é a previsão do comportamento futuro do equipamento baseado no diagnóstico e nas tendências observadas. Perceba que o prognóstico ele é uma decorrência do diagnóstico. Então, não são sinônimos, não são... existe uma ordem para esses conceitos. Então, não é primeiro o prognóstico, depois um diagnóstico. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, que eu vejo muito erro e também muita confusão de acharem que é a mesma coisa. Vamos lá ao exemplo. Então, a previsão do tempo restante até a falha de um rolamento com base na taxa de aumento da vibração. Então, como que isso se dá? Então, aqui, por exemplo, nessa figura, o que nós temos? Nós temos a coleta de dados. Bom, então, a gente tem a coleta de dados, a gente armazena esses dados, extrai os dados que realmente interessam para a gente, porque a gente precisa transformar dados em informação, informação em conhecimento. Construímos um modelo. E a partir desse modelo, um modelo para entender o comportamento, e a partir do modelo que entende o comportamento, a gente cria um modelo para prever o comportamento, que a gente chama de análise preditiva, então modelo preditivo. E aí nós vamos implementando as mudanças que nós almejamos no sistema, com base nesse modelo preditivo. Então aí está o conceito de prognóstico, que justamente responde isso daqui. Então, previsão de tempo restante até falha de um rolamento com base na taxa de aumento de vibração. É o que nós chamamos de modelo preditivo, tá bom? Então, aproveito aqui até para quem quer ampliar os conhecimentos nessa área, existe um livro chamado Análise Preditiva para Leigos, tá bom? Os primeiros passos para o sucesso. É bem interessante esse modelo, esse livro ele tem bastante do Bari, do Chauty e do Jung. Tá? É um livro bastante interessante para quem quer aprofundar nesses conceitos de análise preditiva. Bom, e aí você pode aplicar em várias áreas. Para quem também utiliza o Excel, ele tem alguns modelos que você consegue utilizar dentro do próprio Excel e também
tem pessoas que programam em Python, em R para fazer esses modelos. Então aí vamos avançar. Então qual que é a diferença, né, entre diagnóstico e prognóstico? Aí eu trouxe esse exemplo que eu acho que fica muito claro para que nós entendamos. Diagnóstico foca no presente. Lembra que eu falei? Eu estou coletando dados, olha, o motor está acontecendo isso. Então, eu identifico o que está acontecendo agora, neste momento. É uma foto do equipamento. Então, quando a gente faz manutenção preditiva, é justamente isso. Você está pegando o estado atual do equipamento. Diferente, a manutenção preventiva é uma probabilidade. Você está estudando probabilidades. O diagnóstico, ele traz uma foto atual do equipamento. O prognóstico, ele traz uma foto futura. Ele foca no futuro. Então, prevê o que vai acontecer e quando isso vai acontecer, tá bom? Por isso que a gente tem esse modelo aqui preditivo. A importância, né, da gente fazer do diagnóstico na manutenção preditiva, a gente consegue detectar problemas precocemente para evitar falhas catastróficas, foi o que eu já citei nos problemas numa aula anterior. Então, o foco principalmente é evitar essas falhas catastróficas. E como exemplo prático, aqui eu trago a identificação de desgastes em correias através da análise visual e térmica. Então aí você pode me questionar, mas se eu estou fazendo análise de manutenção preditiva, por que eu estou fazendo análise visual? Você faz análise visual primeiro porque você pode ter câmeras instaladas. Então as câmeras instaladas elas podem fazer um mapeamento e a partir disso trazer um comportamento anormal e você fazer essa análise. Outra coisa, você também pode ir a campo no momento que você está fazendo uma análise e verificar que há deterioração na correia. Então, é um complemento a essa análise preditiva que você já comumente faz. Por isso que ela está aqui. Então, aqui é um exemplo de termografia que eu estou fazendo. Então, eu fiz termografia, você tem toda a tubulação aqui, os motores, aqui eu tenho uns mixers, bom, vários motores de indução trifásica, movimentando eixos que vai movimentar por conseguinte os mixers. A importância do prognóstico na manutenção preditiva. Qual que é a relevância? Planejamento de intervenções com antecedência, minimizando o impacto nas operações. Então esse é o foco. Se eu estou olhando para o futuro, eu consigo prevê-lo. Bem, e com um exemplo prático, é estimar a vida útil restante, por exemplo, de um filtro de ar com base nas medições de fluxo de ar. Então, imagine que eu tenho sensores, nós já falamos, mais uma vez eu volto a frisar da importância das aulas anteriores. Lembra que eu falei das grandezas? Pressão, tem grandeza de vazão, grandeza relacionada à vibração. Então você consegue verificar o fluxo de ar, ou seja, vazão. Através dessa medição de vazão, você consegue verificar se esse filtro ele já está começando a ficar ou não interrompido. Se o fluxo diminui, o que vai acontecer? Para passar a mesma quantidade de ar, vai ter que aumentar a velocidade. Se eu não consigo aumentar essa velocidade, então eu vou perceber uma redução do fluxo. E a partir daí eu já tenho eu já consigo analisar e ter uma informação para alimentar esse meu modelo, que é um modelo prognóstico que vai perceber quando é que esse filtro vai falhar efetivamente. Bom? E aí na próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre análise de tendência de falha. Bom? Mais um complemento ainda a tudo isso que a gente está falando. E nessa daqui nós fechamos os conceitos de diagnóstico e prognóstico na manutenção preditiva. Por hoje é só, valeu, fui!